O médico acordou no pavilhão dos alojamentos. Abriu os olhos e pensou em todo o dinheiro que ganharia no final do contrato. Mas ainda assim, 6 meses, isolado naquele centro de tratamento de tuberculose, o faria merecer muito mais. Chegou no 5º mês e ainda faltavam 30 dias para entrar em quarentena e poder voltar para a cidade. Da janela, ele via os trabalhadores colhendo os legumes, recolhendo os ovos e organizando a vida daquela mini cidade que era o sanatório Waverly Hills. Tomou um gole de café, vestiu seu jaleco e partiu para o pavilhão dos doentes mais graves. Passou pelo corpo de enfermagem e claramente as profissionais de saúde desviavam o olhar e baixavam a cabeça na presença dele. Ele gostava desse temor que lhe causava. Pegou a ficha de um dos pacientes, número 236, e pediu à enfermeira que o levasse para a sala de cirurgia. Chegando na sala de cirurgia, o paciente perguntou ainda muito lúcido o que aconteceria. Enquanto perguntava, a enfermeira servia doses de uísque para o paciente como uma forma de anestesiá-lo, para o que ela sabia o que viria. Vamos serrar 2 das suas costelas de cada lado para liberar a pressão dos pulmões. Tem sido uma forma de tentar diminuir o sofrimento dos pacientes, disse friamente o médico. Diminuir o sofrimento? Você sabe como você é conhecido aqui nos corredores? Açougueiro. Você é açougueiro de Waverly Hills. Nós pagamos uma pequena fortuna para vir para cá, para sermos tratados como pedaços de carne, para você se deleitar. Não pense que eu não vejo o prazer nos seus olhos. Te aviso, não faça isso comigo. Você vai se arrepender, disse o paciente com ódio no olhar. O médico ignorou as palavras do paciente. Injetou em sua veia um medicamento para a dor. Somado ao uísque, o 236 apagou. O médico pediu o bisturi à enfermeira assistente. Fez um corte na lateral do tórax do paciente. Separou a pele o suficiente para acessar as costelas. Tome nota dos procedimentos, disse o médico para a outra assistente presente na sala. Ela chorava enquanto tomava nota numa prancheta, mas disfarçava para não cair na antipatia do médico. Ela notava enquanto ele separava as serras e já pegava no osso da costela do paciente. O sangue escorria na mesa de operação e a enfermeira limpava da melhor forma que podia o acesso do médico. Ao tocar com a serra no osso do paciente, o médico tomou um susto, porque o 236 olhava com o pescoço virado na direção dos olhos dele. Ele estava apagado 1 segundo atrás, mas agora olhava dentro dos olhos do açougueiro. Sem temer e sabendo da sua posição de superioridade, o médico começou o movimento de vai e vem da serra. E o paciente não desviava o olhar nem por 1 segundo que fosse. As enfermeiras não pareciam notar nada de diferente, porque não esboçaram nenhuma reação. O médico não arrefeceu, cerrou o osso inteiro e retirou um pedaço da costela. Nesse momento, o paciente deu um grito assustador que pôde ser ouvido por todo o andar. E fechou os olhos em definitivo. Os pacientes do mesmo andar sentiram a espinha gelar, temerosos de que uma hora ou outra a vez deles chegaria. Alguns oravam pedindo para morrer logo e não serem escolhidos para o tratamento. O médico largou o pedaço de osso, mediu o pulso inexistente do paciente 236 e disse entre dentes, no que pareceu um meio sorriso disfarçado: anote a hora do óbito. Infelizmente, o paciente estava em estado avançado de doença. Não resistiu ao tratamento, infelizmente. Virou-se e saiu da sala. A enfermeira fez em seu coração uma prece silenciosa,
cobriu o paciente. Deixou a sala e no lado de fora, depois de ter ouvido o grito assustador, o responsável pelo necrotério já aguardava de cabeça baixa. Pegou a maca e a única coisa que se ouvia naquele corredor era o som das rodinhas da maca arrastando pelo chão. Percorreu todo o caminho que ele já conhecia de cor, desceu a rampa para os fundos do complexo, andou em direção ao imenso túnel feito pelos construtores e usado para levar os corpos para cremação. Por todo o caminho do túnel meio sombreado, ele só ouvia o ecoar das rodinhas, mas sentia uma sensação terrível no seu peito. Chegou na porta do necrotério, deixou de lado a maca e foi até a porta. Tateou nos seus bolsos e pegou um molho de chaves. Achou a chave já desgastada e abriu a porta. Quando se virou, a maca estava vazia. A noite já se aproximava e o médico estava no 5º andar, no pátio, no telhado do complexo, onde as crianças pegavam sol. Estava ali fumando seu cigarro, sozinho, como sempre. Olhava a floresta ao redor do complexo e pensava que aquele seria um lugar bonito, se não fossem os doentes que ele não conseguia curar. Já não se importava. Jogou de lá de cima o cigarro e ficou olhando ele cair, com o pé apoiado no beiral do pátio. Quando se virou, deu de cara com um homem. Camisa aberta, no lado esquerdo, a pele caída na abertura da cirurgia, uma das costelas cerradas. No uniforme, o número 236. O médico fez menção de correr, mas o homem o segurou pelos ombros. Olhava diretamente nos seus olhos. "Olhe, todos estamos aqui", disse o 236. Atrás dele havia dezenas de pacientes, todos que passaram nas mãos do açougueiro. "Eu pedi para não fazer aquilo comigo", o paciente sussurrou no ouvido do médico. Atrás do corpo do paciente, todos os outros passaram e atravessaram o corpo do médico. Cada um que passava parecia espetar milhares de agulhas no corpo do açougueiro, que sentia um frio abissal. Ao terminarem todos, o paciente 236 largou o médico e desapareceu. O médico virou-se, subiu no beiral e se jogou de lá de cima. Espatifado no chão, era observado. Todas as janelas estavam ocupadas pelos espíritos que o fizeram pagar. Paranormal FM. No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. Bem-vindos, amigos acuados de todo o Brasil, quiçá do planeta Terra. E até arrisco dizer do universo inteiro, hein? Estamos aqui hoje na ZYP 23. Fala aí, Ribas. Paranormal FM.
Mais uma semana e mais um cagaço pro ouvido de vocês se deleitar. Não, e hoje o cagaço é extremo, hein? Já vou deixar esse aviso aí. Cara, esse é um dos lugares mais assustadores que eu já vi na minha vida, assim. Eu nunca fui lá, mas eu ouvi falar desse lugar lá por volta de 2006, 2007. Eu era junkie daquele programa do Sci-Fi Channel, Ghost Hunters. Lembra desse programa aí? Sim. Eu via direto esse programa e a primeira vez que eu ouvi falar desse sanatório de Waverly Hills foi nesse programa aí do Ghost Hunters, cara, e foi assustador. Uhum. Pô, cara, o lugar é assustador sim. Só o nome do lugar, cara, já te causa medo, né? Porque em pleno funcionamento, um local desse, cara, já é assustador, né? Por si só, de você né? parar numa situação dessa já é assustador. E aí, com a história desse local, então, fica mais terrível ainda, né? Pois é. Então é isso, tá começando aí pra você o episódio número 38, né? Tá passando rápido demais, né, Léo? 38, cara. Cara, tá. A gente tá se aproximando de 1 ano de podcast, meu irmão. Caraca, que isso, cara. Parece que foi ontem. Cara. Parece que foi ontem que a gente falou da Annelise Mitchell. Pois é, o primeiro episódio, né, que a gente gravou. Episódio piloto da ZYP23. Exatamente, cara. Quando as pessoas ficavam falando, pô, esse cara aí, quem é esse cara aí? Pô... Pois é, quem é esse maluco aí gravando contigo aí, Ribas? Pô. Pô, Ribas, quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí? Ribas, famosão da podosfera. Pô, quem sou eu, cara? Quem é o Ribas na fila do pão? Mas enfim, porra, vamos completar 1 ano, cara. 1 ano, vamos passar de 50 programas nesse 1 ano aí. Pô, vamos ter que fazer uma festinha aí pra comemorar, pô. Um regabof. Vai ser uma festa regada a brioche do Badoff, que doguinho. Regabof é muito de velho, né, meu irmão? Regabof é coisa de velho, cara. Regabof. Tu falou regabof por um momento, eu fiquei, cara, regabof? Que é isso, cara? Caraca, mano. Porra, por falar em velho, cara, eu vou aproveitar esse espaço aqui pra mandar um salve, cara, que a gente tem que mandar um salve especial hoje, né, Ribas? Pô, temos um fã enrustido, é isso mesmo? Temos um fã, cara, enrustido. Já é difícil ter fã, o cara enruste ainda, pô. Cara, libere o paranormal que existe em você, cara. Tem que sair do armário, pô. Pô. Esse abraço vai especial, cara, pro Tuninho de Jundiaí. Porra, seu Tuninho. Pô, Tuninho, aí. Forte abraço pra você, meu querido. Você diz que não gosta de nós, mas a gente sabe que você gosta, né? Você pode assumir, não tem vergonha nenhuma nisso. É que ele falou que a gente só quer que é muita baboseira, né? Ele não tá errado, né? Cara, mentira não é, né, velho? Vai falar que ele mentiu? Não mentiu, né? Não mentiu, não. A gente não pode discordar, né? Não vamos discordar dele. Como dizia o meu avô, quem fala a verdade não merece castigo. É verdade, cara, é verdade. É bem isso. É bem isso. Não é não? Tuninho é o pai da Sheila, né? Lá de Jundiaí, a Sheila falou que tava ouvindo o programa e o pai dela passou, né, ela tava ouvindo na TV, se eu não me engano, né, reproduzindo lá. E o pai passou na porta e ouviu alguma das nossas pérolas, né, de conhecimento extremo e falou, nossa, filha, quanta baboseira. Mas parou e ficou ouvindo até o final. Não conseguiu parar, né? Cara, é tipo quando tá vendo um programa ruim. E aí no meio tu fala, o que eu tô fazendo aqui, cara? Só que tu não consegue parar de ver, né? É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Agora tu passando em frente a um acidente, né? Tu fala, porra, não consigo parar de olhar pra aquilo. Cara. Cara, é isso que as pessoas não entendem, cara. A gente não fica ofendido quando o cara fala, vocês estão falando muita besteira aí. A gente não fica ofendido com isso. Não, pô. Fica de forma nenhuma, pô. O problema é o cara vir ouvir a gente e esperar que seja uma parada séria, né, cara? É a expectativa errada, né? Se a nossa proposta fosse que a gente fosse estudiosos profundos do paranormal, né, cara? Mas nós somos comentaristas de paranormal. Vamos comparar nosso trabalho com comentarista de futebol. Às vezes o cara comenta futebol, o cara nunca jogou, cara. O cara sabe da teoria, né? Do que ele ouve falar, do que ele estudou ali e tal. É o nosso caso aqui, pô. Exatamente. Nosso compromisso é 0. Mas é isso, seu Tuninho. Um grande abraço aí e continue ouvindo a gente aí, mesmo que seja escondido, né? Pô, eu não conheço o Tuninho, mas já deu vontade de tomar uma cerveja com ele, comer um torresmo. Tuninho é nome de um cara parceiro, né? Pois é, cara, Tuninho é nome de pessoa gente boa, né? É isso aí, é isso mesmo. E seu Tuninho, não fica ofendido não, se quiser ouvir, ouve, se não quiser, tá liberado, fica tranquilo, hein? É isso aí. Mas enfim, a gente falou pra cacete, desviou do assunto e não falamos qual é o assunto de hoje, Ribas, fala pra gente aí. Cara, é tipo o padre do balão, né, cara? Encheu o balão, vai embora, não tem... Isso mesmo. E não volta não, maluco. Não volta mesmo. Pois é, hoje a gente vai falar de um lugarzinho que eu acho que é um dos lugares mais mal assombrados dos Estados Unidos, cara. Que é o sanatório de Waverly Hills,
que fica lá no Kentucky, né? Lá no estado do Kentucky. Deixa eu falar sobre alguns casos que aconteceram lá, né? O porquê dessas atividades paranormais que acontecem lá, né? Vamos trazer provas aqui, né, Léo? Sobre o que acontece. A gente vai chegar a conclusões aqui. Vamos chegar a conclusões. Quem ouve isso, né, cara? Até acha. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Bom, vamos lá então. Só pra gente pincelar aqui a introdução, entre os lugares que são assombrados no mundo, né? Os mais assustadores geralmente, né? Que tem um passado... Tem alguma coisa negra no seu passado ou coisas traumáticas. A gente já falou sobre isso, né? Os lugares onde ocorrem traumas, né? Geralmente fica um registro do paranormal ali, né? E nesse caso, né? Sanatórios, manicômios são lugares que realmente já trazem uma carga muito pesada de energia, né? E ainda mais quando ficam abandonados por muitos anos, né, cara? Então, tudo vai se acumulando ali. E é o caso de Waverly Hills, né, cara? Pois é. Esses lugares, né, sem dúvida, estão carregados com energia negativa pelo sofrimento das pessoas, pela morte das pessoas ali. E a história dos lugares está sempre cheia de lembranças ruins, né, ocorrências sombrias, incidentes sinistros. E torna esses lugares fonte para inúmeras lendas sobre fantasmas, principalmente. Sim. Entre esses lugares, né, um dos mais conhecidos por sua história macabra, né, a gente encontra esse sanatório que o Ribas mencionou, Waverly Hills, que fica no Kentucky, nos Estados Unidos, que ganhou, né, ao longo dos anos a reputação de ser um dos prédios mais assombrados que sem notícia, porque coleciona histórias aterrorizantes de pessoas que afirmam ter testemunhado dentro dele acontecimentos inexplicáveis. Sim. Vale lembrar que, assim, esse sanatório aí, ele foi usado numa época, foi num tempo da humanidade em que não se existia cura para tuberculose. Sim. Né? E essas pessoas iam para lá, as pessoas contaminadas com tuberculose, né, que estavam sofrendo com essa doença, iam para lá para morrer praticamente. Então era tipo não existia tratamento, não tinha cura e era um lugar até para isolar as pessoas do convívio social, né, para não espalhar mais a tuberculose. E eu até estava vendo hoje, antes da gente entrar aqui na nossa pauta, eu estava assistindo hoje aquele BuzzFeed Unsolved, que são dois caras que apresentam, tem no YouTube e tem na Amazon Prime também. Sim. Aí eles falam de vários casos paranormais e é muito engraçado, cara, porque são dois caras e um deles é um believer cagão, assim, cagão tipo a gente, assim. Sim. Um pouco pior, talvez. E o outro é um cara cético, mas completamente cético. O cara não acredita em nada, cara. O cara vai nesses lugares e ele não tá nem aí. O cara entra, ele anda no escuro. Nada afeta ele, né? Não. O cara é o Padre Quevedo da internet. E eles foram nesse lugar lá. Eu assisti até o episódio hoje antes de gravar. Cara, é bem bizarro, tá? É bem esquisito, cara. E teve uma situação lá, o cara que é o believer, o nome dele é Ryan. E aí tem uma história nesse hospital de um espírito de um garotinho que circula por lá. Inclusive, quando gravaram o Ghost Hunters, que eu assistia mais de 10 anos atrás, os caras viram um garotinho andando lá. E aí dá pra ver a sombra do garotinho na filmagem que eles fizeram e tal. Caceta. Nesse do BuzzFeed, eles jogaram uma bolinha num corredor escuro, que é o lugar onde o menino costuma aparecer. E a bolinha começou a quicar, mas de uma maneira meio esquisita, assim, né? Como se ela estivesse quicando mais do que deveria. Sabe? Tipo, ela tá parando de quicar, era como se alguém pegasse ela no ar e jogasse de novo. Era um barulho assim esquisito. Sim. E aí, cara, a bolinha foi parar num cômodo, que na porta do cômodo tava escrito Ryan, que é o nome do cara. Putz, grila, velho. E aí eles ficaram... ele, né, o Ryan ficou aterrorizado, cara. O cara ficou cagado de medo. E o outro cara zoando, cara, isso foi coincidência, pô. Caralho, que merda, velho. Bizarro. Eles falaram de uma outra história também de uma pessoa, um sem-teto, né, que foi se refugiar lá nesse... Porque hoje o hospital é abandonado, né? Tá lá, a estrutura. Em 1961, eles descobriram a cura da tuberculose e o hospital perdeu o sentido, né, de existir e acabou. Fechou as portas e tal. E aí, depois de um tempo, parece que foi uma pessoa sem teto morar lá. E parece que o cara morreu lá no posto do elevador, cara.
essa Sim. pessoa. E morreu ele e o cachorro, cara. Caramba. E aí parece que tem relatos lá de que já viram o cara com o cachorro lá. Já viram o cachorro do cara, fantasma, assim, deitado no chão. E até uma mulher que toma conta lá hoje, que parece que tem um tipo de organização lá que preserva, né, aquilo do jeito que tá lá, porque virou meio que ponto turístico, né? Sim. E essa mulher disse que viu um cachorro deitado, ela achou que fosse um cachorro de verdade, né? Um cachorro do nosso plano aqui, vamos dizer assim, né? Aham. E aí ela chamou o cachorro não vinha e o cachorro sumiu no ar, cara, dissolveu, assim. Caraca, que doideira, Bizarro. velho. Que doideira. Bizarro. Então tem muita história, né, cara? Já fizeram muita coisa ali, documentário. O Léo até viu... Você até viu um documentário hoje também, né? Vi sim, cara. Vi no YouTube um documentário falando a história lá do sanatório, né? Quando ele foi construído, essas coisas todas. E assim, cara, é um prédio lindíssimo, velho. Lindíssimo. Um prédio no topo de uma montanha, cercado de floresta, que era um lugar Sim. mesmo pra você ir descansar, né? Pra você... Assim, né? Nas condições que ele foi feito, era pra você ir passar os últimos dias, Sim. né? Só que era um sofrimento, né, cara? Ele fica no alto de uma colina, lá em Louisville, no Kentucky. Antes alguém venha me corrigir, é Louisville, só que lá eles pronunciam Louisville, eu não sei porquê, mas é assim que eles pronunciam. Eu tive lá nesse lugar, não no sanatório, né? Uhum. Mas em Louisville. Eu decidi avião lá. Pode crer. É pertinho de um aeroporto internacional lá, inclusive, né? Então, foi nesse aeroporto que eu desci. Ah, pode crer. E, cara, muito perto desse hospital abandonado, tem umas ruazinhas de casa. Tem pessoas morando lá do lado da parada, tipo, atrás da tua casa. Tem uma mata Sim. que sai no hospital. Tipo, tu Eu moraria tô ali, vendo, cara. na verdade, aqui, cara, pelo Google Earth, né? E pelo Google Maps, na verdade. E você vê que o sanatório e do lado um condomínio de casas, porra, no estilo poltergeist total. Pertíssimo do hospital. Pô, doideira. Atravessou um matinho. É o matinho que dá nesse hospital bizarro aí. Pô, não tem como, né? Fora que deve ser perigoso, né, cara? Deve ter gente que vai lá pra, sei lá, fazer vídeo pra YouTube, deve vir uma galera lá meio... Você vê os vídeos, documentários lá, tudo pichado, né? Vidros quebrados e tal, então... cara, tipo, deve ser um lugar bizarro, né, cara? Sim. Até, eu não sei se acontece crime lá, mas não duvido, tá? De acontecer coisa bizarra lá, né? Coisas bizarras do nosso plano aqui, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas enfim. Bom, e aí, como a gente falou, né, cara, esse hospital fica no topo dessa colina que fica no sudoeste de Louisville, lá no Kentucky. É um edifício cinzento e monolítico que parece que foi saído de um conto de terror, né, cara? De terror gótico. Até porque, cara, na época que ele foi construído, né? Ele foi inaugurado em 1910, cara. Sim. Né? Cara, e é um prédio gigantesco, né, velho? São 5 andares, se eu não me engano, cara. Ele é super compridão, porque ele acompanha a topografia do morro, né? Cara, eu particularmente acho o prédio muito bonito, a arquitetura dele muito bonita. Sim. Mas, assim, ele tá bizarro agora, né? E a finalidade dele também não ajudou muito, mas o prédio em si, a arquitetura, eu achei muito maneiro. Ele foi inaugurado... Cara, 1910 foi quando nasceu o Botafogo também? Ou 1810? Agora eu não sei. Cara, o hino falava 1910, mas eu acho que o Botafogo de 1907, se eu não me engano, cara. Ah, tá. Mas aí o que vale é o que tá no hino, né? É o que exatamente. O que vale é o que se popularizou, né, porra? Pois é. Enfim. Bom, e como a gente falou anteriormente, esse sanatório foi projetado para lidar com essa epidemia de tuberculose, né? Que teve nessa época aí. E a tuberculose era uma doença incurável, né? Não tinha vacina, não tinha nada. E era vista como, tipo, a AIDS nos anos 80, vamos dizer assim, né? Pô, eu lembro, cara, que, quando eu era moleque, sei lá, quando foi que começou a ter essa questão da AIDS no mundo, cara? Foi por aí, né? 85, 86? Exatamente, cara. Meio dos anos 80, né? Era um terror, né, cara? Tinha esse medo pairando, né? Porque era uma coisa que não tinha... A AIDS até hoje não tem cura, né? Mas a pessoa vive muito tempo com AIDS, né? Porque acharam meios de dar meios paliativos ali da pessoa. Pô, o Magic Johnson tá aí até hoje, né? Sim, cara, sem dúvida. Sem dúvida. Existe medicamento que controla, né? Não deixa você ficar mais tão suscetível às outras doenças, né? Ele controla a situação da imunodeficiência, né? Pois é, dá um boost no sistema imunológico, pô, né? O cara vive mais tempo. Isso. Você fica relativamente normal, né? Pois é. Que é, inclusive, a questão do Covid, né? Tipo... Não existe vacina pro Covid. Na verdade, o que eles fazem é dar um tapa no teu sistema imunológico pra tu não morrer de Covid. Sim.
Mas a gente tá comentando isso para comparar, né? Porque a tuberculose nessa época era o que a AIDS foi nos anos 80, né? Sim. Não tinha... Era sentença de morte, não tinha o que fazer, né? Isso. Né? E aí causava pânico, né? Só que assim, eu sei que são coisas diferentes, né, cara? Porque a AIDS era transmitida através do sexo, né? Tem outras questões aí. A tuberculose não, era uma coisa que era contagiosa, tu não precisava, né, ter uma relação com a pessoa, né? Sim. E também sabiam muito pouco a respeito da doença, né? Nessa época. Com certeza, não tinha registro, não tinha estudo, né? Sim. Como que se espalhava, não tinha nada. Sim. Então, assim, como que combatia, né, a doença, como é que lidava com as pessoas doentes, né? Tipo, o cara morreu tuberculose, como é que faz? Né, para descartar o corpo, né? Você não pode deixar as pessoas ter contato, né? Parece que o vírus fica vivo ali durante um tempo, né? Depois que a pessoa morre e tal. E aí, o que eles fizeram, cara, nessa área? Fizeram esse hospital justamente para isolar as pessoas doentes com tuberculose do convívio da sociedade. Então, você tinha idoso morando lá, você tinha criança, você tinha gente jovem, você tinha gente de todas as faixas de idade, né? E aí, cara, a cidade de Louisville, que no estado do Kentucky, estava passando por uma onda de tuberculose nessa época. E aí construíram esse hospital para suprir essa necessidade aí. Na época, ele era considerado um hospital de ponta, assim. Tinha de tudo, era muito bem estruturado, tinha médicos profissionais ali para lidar com as pessoas e tudo. Sim. E era muito luxuoso também, né? Era tipo, não vou dizer que é um hotel, mas assim, era muito bem... Parece que tinha acompanhamento psicológico, não era só botar a pessoa lá e largar para morrer, entendeu? Sim, sim. Havia tentativa, né, de confortar a pessoa e até de tratar de uma certa forma, né? Exatamente. E outra coisa, o hospital, eu até vi isso no BuzzFeed Unsolved, ele era autossuficiente. Eles criavam bicho lá para o próprio consumo, produziam alimento, tinha um post office lá que era tipo uma sede dos Correios, né? Naquele lá tem outro nome. Então ele era meio que autossuficiente ali, que era justamente para as pessoas não terem que sair dali, né? Sim. Era esse medo, né? E assim, além de ser no alto de uma colina, também já era uma forma de isolamento, né? De ninguém passar perto ali, né? Então, era meio isso. Sim. É um jeito realmente da pessoa ter um espaço para ela poder ficar, curtir aquele ar puro ali, né? Um lugar bucólico, né? Para ter, se não uma melhora, pelo menos um final mais feliz, né? Exatamente. Ele era tipo uma cidade pequena, que era autossuficiente ali. Tinha até estação de rádio lá, cara. Sim, doideira, né? É uma sede da Paranormal FM lá. E aí, cara, a ideia desse hospital aí é que ele ficasse funcional e isolado, né? Como a gente falou anteriormente. E aí as pessoas que aceitavam trabalhar lá sabiam que, assim, obrigatoriamente teriam que cortar os laços com o mundo exterior, né? A pessoa não podia ter uma vida normal depois de trabalhar lá porque estava tendo contato com as pessoas infectadas pela tuberculose, né? Sim. E aí, cara, quarteirões inteiros foram construídos nos limites da instituição, né? Aí tinha praça lá dentro, tinha igreja e até cinema lá nesse hospital. Era de fato, era um lugar vivo, era uma mini cidade, né? O que é um paradoxo aí, né? Que as pessoas iam lá pra morrer, mas era um lugar, ao mesmo tempo, tinha vida, né? Tinha vida própria. Bom, o único vínculo com o mundo externo, né? Era realmente nos dias de visitas ocasionais, né? Que eram estritamente controlados, limitados, supervisionados também, justamente para tentar evitar o alastramento da doença, né? Sim. De um modo geral, a população residente de Waverly Hills estava por sua própria conta, na verdade, assim. Quem trabalhava lá tinha que meio que gerenciar uma cidade, né? E ao longo dos anos, muitas expansões foram adicionadas, né? Incluindo o hospital para casos avançados e um pavilhão infantil. Vastas áreas verdes ao ar livre e praticamente um prédio novo construído por ano. Ou seja, a expansão se deu rapidamente, né? Ele foi crescendo de forma bem rápida, né? Sim. Nessa época, o sanatório era considerado um dos maiores, né, e mais avançados do país, se não do mundo todo. Os pacientes tinham uma vida mais digna, já os médicos podiam pesquisar e compreender a doença que enfrentavam. Não resta dúvida que o hospital contribuiu enormemente para o combate e compreensão da tuberculose. Mas não se engane não, apesar das instalações bem equipadas, dos profissionais dedicados e do cenário plácido de florestas e paisagens bucólicas, não tinha como afastar uma trágica verdade. Aquele era um lugar de escuridão. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM.
Bom, a gente vai falar agora sobre a doença, né, e os tratamentos polêmicos que foram tentados naquela época, né? Então, no começo do século passado, como se sabia muito pouco sobre como tratar a doença e os efeitos, tudo que se sabia é que as características letais raramente podiam ser superadas. Ar puro, luz do sol, coquetéis de medicamentos e muita oração eram as formas mais comuns de tratamento, mas infelizmente pouco disso trazia resultado. Os médicos no Beverly Hills estavam dispostos a tentar tratamentos diferentes e testar suas teorias. E isso, né, cara, te remete para uma situação que um paciente totalmente isolado, num lugar sem fiscalização externa, cara. Sei lá, meu irmão, quantos testes foram feitos ali meio que a revelia, né? Deve ter rolado muita parada ali, muito experimento ali pra tentar tratar a doença, conter a doença, né? Enfim, não dá nem pra pensar. Aí a gente já pode pensar no meio que uma teoria de conspiração aí, né? O que acontecia nos bastidores disso aí, né, cara? Sim, não, com certeza. Como é que eles de fato lidavam com essas coisas aí, né? Cara, a gente tende a pensar que um médico, né, é uma pessoa nobre, né? Com um propósito nobre. E eu entendo que geralmente tem que ser mesmo, né? A pessoa tem que se dedicar a salvar vidas, né, cara? Sim. Mas tu vai saber até que ponto a pessoa, influenciada pela vontade de ser pioneiro, né, cara? Vai querer passar por cima de protocolo, vai querer atravessar aí limites, né, considerados racionais pra você poder ganhar anos aí, né, de evolução mais rápida, né? Mas enfim, isso é uma discussão teórica, filosófica e de índole, né? Então não dá pra gente questionar isso, né? Pois é. Bom, baseado nisso, né, algumas vezes os tratamentos, esses métodos que eles utilizavam, né, se tornavam temerários, né? Em muitas circunstâncias, quase tão mortais quanto a própria doença. Com o intuito de curar os pacientes, os médicos realizavam procedimentos experimentais que pareciam saídos de histórias de terror. Um desses tratamentos era a infame pneuctomia. Pneuctomia é um procedimento cirúrgico em que você tira partes infectadas do pulmão e às vezes o órgão inteiro era removido do paciente. Caraca. Ou seja, ela extraiu o pulmão do cara onde estava ali a tuberculose instalada, né? Sim. Uma outra forma também de tentar tratar a doença era a toracoplastia, que envolvia a remoção de vários ossos da costela, né, das costelas da parede torácica para evitar colapsar o pulmão, ou seja, o pulmão ficava inchado, né? Sim. Isso dava muita dor, né? Por vezes podia até a costela perfurar o pulmão. Então eles tiravam ossos da costela para dar aquela aliviada, né? Nossa senhora. Devia deformar o torso, né, da pessoa. Isso aí, pós-operação, né, cara, tudo bem, você pensa, né, que a consequência, mas nessa época, cara, ainda não tinha um sistema avançado de anestesia, né, cara? Então, cara, você devia fazer aquilo ali no seco, né? O cara cortando a costela ali, de repente te embriagar, te embebedar, não sei que tipo de medicamento você tinha acesso naquela época. Mas as pessoas sofriam muito nessas tentativas de tratamento que, como a gente falou, né? Às vezes eram pior que a própria doença, né, cara? Pois é. E hoje em dia isso vai parecer, obviamente, absurdo, né? Mas naquele tempo, né, tinha que ser convicção de que a cura só seria atingida através de tentativa e erro. Isso aí é tipo o cara que vai escalar uma pedra e ele é o primeiro aí, que tem que fincar lá os grampos lá na pedra com aquela furadeira maldita. Sim. Né? A comparação que eu tô fazendo tudo que vai se fazer a primeira vez, inclusive coisas que relacionadas à saúde, são mais difíceis mesmo, né, cara? Tentativa e erro, o cara vai, né? Sim. A gente não tá dizendo que essas pessoas eram malvadas porque faziam isso, era o que tinha na época, né? Cara, assim, a gente tá hoje levando em consideração os nossos padrões de procedimento, né, de protocolo, né? Existe hoje uma fiscalização, né? Conselhos pra tutoriar as profissões, né? Mas naquela época, né, cara? Imagina, todo mundo fadado a morrer, meio que falava assim, cara, esse cara vai morrer mesmo, vamos fazer um teste nele aqui, ver que a gente consegue. Se a morte dele salvar outras vidas, vai ser um prêmio, né? Sim. Volto a dizer, não tô dizendo que isso é certo nem nada, tá? Pelo contrário. Mas naquele momento ali, sabe-se lá o que os médicos pensavam, né? Eu acho que num momento de crise, protocolos mudam, né, cara? Não, isso sem dúvida, A gente tem que, obviamente, tentar preservar a vida humana sempre, né, cara? Principalmente não maltratar as pessoas, né, cara? Que é uma crueldade em si, né? Sim. Mas naqueles momentos ali, sei lá o que acontecia, né? Pois é. Bom, a maioria das pessoas que eram enviadas para Beverly Hills sabia que seria uma passagem só de ida. E que ser admitido lá era uma verdadeira sentença de morte. É o que eu tô falando, né? Você ia lá meio que pra já ir se despedindo da vida, né, cara? E descansando e tudo mais, né? Sim. Só que acaba que você não descansa nada, né? Se houve o sofrimento do teu colega ali, do teu vizinho. Puta, você vê criança pra morrer também, né, cara? Ala infantil, né, cara? Você imagina, você sabe que as crianças estão ali, mas não vão durar muito. Imagina o sofrimento psicológico que é isso pra quem tá ali, né, cara?
Terrível, né, cara? E provavelmente crianças que foram separadas da família, né, cara? Que quem ia pra lá também estava isolado da sociedade, né? Com certeza, cara. De repente, as forças policiais eram obrigadas até a separar as crianças porque, ó, não tem cura, isso que vai contagiar todo mundo, vamos levar pra lá, né? Pois é. E as visitas super restritas, quer dizer, meio que ficava abandonado lá, né? Pois é. Nesse vídeo que eu vi do YouTube, ele mostra, assim, as caminhas todas uma do lado da outra aqui, cara, sem divisão, assim, a gente tá acostumado a ir em um hospital, você tem uma separaçãozinha de cortina, né? Uhum. Lá não era tudo aberto, assim, quarto misto, né? Todo mundo misturadinho, ou seja, era... O bicho deve pegar ali, hein? Aí na ala infantil que o bicho deve pegar. É, meu irmão, não quero nem chegar lá ainda. As atividades paranormais. Sim, exatamente, cara, exatamente. Que criança gosta de brincar, cara. Tu sim, imagina? Pô, sim. Pô. Criança quer uma atividade, quer estar ali, né? Sim. Se ela se sente minimamente bem, né, cara, ela brinca. Eu lembrei agora de uma situação que eu tive internado quando eu era criança. Ih, caralho. Eu tive um princípio de pneumonia, cara, uma coisa que foi relativamente simples, mas eu fiquei 4 dias internado. E eu devia ter, imagino que uns 8 anos, 7 para 8, talvez. E chegou um paciente um pouquinho mais velho, devia ter uns 10 anos, com queimadura. Ele se queimou com água fervendo no fogão, sabe? Mexeu na panela e a água caiu em cima dele. É uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, quem tem filho, quem tem criança pequena em casa, né? Sim. E, cara, ele sofria muito, né? Porque dolorido, né, cara? Você tem que ficar com a pele paradinha, então ele ficava com os braços, assim, meio que imobilizados. Ficava com uma luz forte em cima dele, assim, pra... Eu não sei exatamente porquê, mas parecia uma incubadorazinha, sabe? Uma luz quente sobre ele, não sei, pra tratar a pele, pra... Não sei dizer cientificamente por quê. Mas ele chorava muito, cara. Ficava do meu lado na cama ali, eu ficava chamando a enfermeira, né? Porque eu tava bem, cara. Não tava mal, né? Eu tava com dificuldade pra respirar, mas eu tava tranquilo. Ele chorava. E aí, nos momentos que ele tava meio descado assim, que ele tava bem, cara, ele queria brincar, sabe? Queria contar história e tal. E aí você não tem muita noção, né? Pô, você tá se sentindo bem, você quer viver, né? Você não fica naquela mentalidade, pô, eu tô aqui no hospital. Não, você tá... Isso é coisa de adulto, cara, né? Adulto é que tem a cabeça assim, né? Os boletos tem que pagar. Exatamente. A gente tá sempre sofrendo por alguma coisa que ainda vai surgir, né? Pois é, saudade da minha infância, cara. Isso aí, cara. Eu só batia a bad vibe mesmo quando era horário de visita, que era restrito ali, né? Aí minha avó, minha mãe iam lá visitar, ficava uma horinha, e na hora de ir embora, aquela choradeira, não quero ir embora. Mas fora isso, era de boa, era tranquilo. Bom, cara, aqui as pessoas que eram enviadas, né, pro sanatório recebiam o apelido de fantasmas vivos. Caraca, Living Ghosts. Exato. E quando faziam a viagem derradeira até seu destino final, usavam um traje especial que os identificava. Era uma roupa cinza, que alguns consideravam de péssimo gosto, que já lembrava uma mortalha funerária. Ou seja, já botava roupinha de despedir desse plano, né? Roupinha de vou morrer em breve. Aquele look sad. Zoado isso aí, né, cara? Imagina essa situação, cara. Muito, cara, muito. Tu bateu lá, tu já sabe, né? Tu tem que botar um uniforme pra morrer, cara. Porque tu vai morrer. Sim. Cara, terrível. Terrível mesmo. Então, seguindo aqui, Léo, a morte era uma ocorrência diária lá no sanatório, né? Era uma coisa normal, né? E os corpos, eles eram diariamente despachados para um cemitério, né? Em caixões de metal lacrados. Tamanho era o movimento de cadáveres, né? Que eles decidiram... Olha isso, cara. A quantidade de gente morrendo era tão grande que esse ritual de colocar em caixão metal lacrado não dava conta mais. Porque morria muita gente o tempo todo. Então, eles construíram um cemitério e um crematório dentro do hospital, né? Sim. Para facilitar esse trabalho aí. E aí, como a morte era uma coisa corriqueira, eles chegaram ao ponto de que era comum ver outros pacientes carregando o corpo de gente que morreu, né? Tipo, tu tá lá dividindo o quarto com alguém, o teu companheiro de quarto morre, tu vai ajudar a carregar, sabe? Sim. Então era meio assim. E outra coisa, cara, tem um túnel lá que eles chamam de body chute nesse lugar. Até mostra... A maioria dos documentários sobre Waverly Hills mostra isso aí. Cara, que é um corredor gigantesco. É como se fosse uma rampa em forma de corredor. É muito claustrofóbico porque não tem janela, não tem nada. Sim, é um túnelzão bolado, né? Porque eles faziam isso aí pra despejar os corpos por ali, né? Eles deviam botar alguma caixa, empurravam e ia escorregando até lá embaixo. E lá embaixo era um crematório. Eles passaram a incinerar os corpos ao invés de enterrar, né? E além disso, tem vários túneis secretos lá, né? Que conectavam pra enfermaria do hospital até o necrotério e tudo. Cara, além disso, né, esse tipo de coisa começou a criar pânico entre a população que estava cada vez mais ciente, né, de que os profissionais que estavam ali incumbidos para cuidar deles sabiam um pouco a respeito da doença, né? Sim. É tipo tu tá num avião e a aeromoça tá apavorada, né? Isso, né? Sim. Né?
Então já tinha essa aura ali de, pô, a gente não sabe o que tá fazendo. Porque era uma coisa desconhecida, né? Era uma coisa nova, então não sabiam como lidar propriamente. Além dessa situação, né, de morrer gente toda hora, e você via até paciente ajudando a carregar corpo, e, enfim, criaram esse corredor lá para descartar os cadáveres, né, e tudo. Além disso, tinha essa aura de que os médicos não sabiam muito o que estava fazendo ali, né? Uhum. E aí, de fato, cara, em muitos casos, né, os médicos e enfermeiros mentiam a respeito da recuperação de pacientes para os outros, né? Afirmando que alguns já tinham recebido alta, que seriam transferidos para outras instalações, né? Uhum. Então tinha essa coisa aí meio desonesta também, né? Mas eu acho justificável, né, cara? Porque, tipo, você tá ali, o paciente não vai sair dali e você, acho que de certa forma devia ser algum protocolo deles ali pra tentar amenizar essa carga, essa aura bizarra que tinha ali, né? É aquilo, né? O fim é, sei lá, é complexo, né? Você tem que mentir pra alguém que tá com um paciente internado lá. Como é que ele tá melhorando e tal, mas do nada você chega lá, pô, morreu, né? Porque não tinha muita previsão, né? Pois é. Bom, além disso aí, essa questão deles encobertarem, né, algumas coisas, uma delas é que, assim, às vezes tinha um paciente que tinha uma melhora e eles usavam isso como um pretexto para dizer que o cara foi transferido para algum lugar e que tinha alguma luz no fim do túnel para cura de tuberculose. Só que, na verdade, isso era uma tática que eles tinham para ocultar a média absurda de morte diária que acontecia lá. E aí, em 1940, começaram a ter avanços, né, em tratamento médico, né, que na verdade foi a tal luz no fim do túnel aí, né? Para quem estava ali doente com tuberculose. Ironicamente, esses avanços aí também levariam o Hospital de Beverly Hills ao fim, né? Porque ia perder o sentido ter aquela estrutura toda ali funcionando para isso, né? Até porque era uma estrutura muito cara, né, cara? Muito custosa para se manter, né? Sim. Muito funcionário, era um lugar autossuficiente, como a gente falou anteriormente, né? Em 1944, com a introdução dos antibióticos, a doença começou a ser tratada com sucesso. E os procedimentos, né, como a adoção de streptomicina, reduziram expressivamente o número de mortes, né? E aí, com essas melhorias, assim, simplesmente o Beverly Hills não tinha mais necessidade de existir, né? Sim. E aí, ele finalmente fechou as portas em 1961, que foi quando descobriram a cura da tuberculose, né? E aí, depois de um tempo, ele foi brevemente ressuscitado para ser uma instalação geriátrica, né? Conhecido como Woodhaven Medical Services. Já é um nome paranormal, né? Woodhaven. E aí, depois ele fechou de vez 20 anos depois, né, em 1981. Ou seja, ele foi essa questão aí da tuberculose, com essa aura pesadíssima ali, com esse monte de coisa acontecendo, gente morrendo. E depois desse período ele acabou virando um asilo, né? E também, de certa forma, deve ter morrido um monte de velhinho lá também, né? Sim. Então foi a cereja do bolo, né? Do paranormal ali para esse lugar. Tiveram denúncias de maltratos, negligência, né? Que também, com relação a essa instalação geriátrica que virou depois, né? E aí isso também causou o fechamento lá do hospital. Mas muita gente dizia que o local era grande demais e muito opressor para paciente. Tinha essa cara imponente de hospital, né, também. Não era um lugar acolhedor, né? Agora você tinha a possibilidade de visitar, né, de entrar, acompanhar um hóspede lá, né, um internado lá, né? Você podia ir lá ver as condições, então... Isso. Virou um lugar mais aberto, né? Exatamente. Antes não tinha como, você não podia entrar, né, pra você não ser infectado e tudo mais. E aí você acaba vendo, se tiver um maltrato, uma coisa, você fica sabendo, né? Porque na época da tuberculose era um negócio fechado. Tinha esse medo da doença, né? As pessoas não iam lá. E aquilo que a gente falou, já tá sentenciado, né? Então, você meio que... Você tem que se consolar imaginando, olha, por um milagre talvez ele saia de lá, mas na média ele vai morrer logo, né? Pois é. Bom, depois que virou essa questão aí do asilo, né? Que aí foi o que o Léo falou, começou a ficar um lugar mais aberto para visitação, já ia parente de pessoas internadas lá e tal. Foi aí que começou a ter relatos de coisas paranormais ali, ruídos misteriosos, né? Barulho, passos, gritos e assovios vindo das alas desativadas ou trancadas, né? Eles mencionavam também os chamados cold spots, que é aquela área fria, né? Tipo, você tá num ambiente, né? Você tá sentindo a temperatura, aí você anda de um lugar pro outro, você sente aquela parte ali que tá um frio diferente do resto do ambiente, né? Dizem que isso aí é o espírito tentando se materializar, né? A gente já falou sobre isso aqui, né, cara? Quando pinta o frio, né? É o sexto sentido, né? Sim. E tinha essa questão também da temperatura despencar repentinamente, né? Onde era... E assim...
e onde era impossível afastar a sensação de estar sendo observado, né? Muitos enfermeiros desse local e até os pacientes afirmavam que viam pessoas estranhas andando pelos corredores, cara, pelos pátios, áreas externas, né? E algumas dessas assombrações, cara, eu tô com frio na espinha aqui, deu um cagaço aqui repentino. Bateu o gelinho aí. Bateu, cara. Porra. Bom, essas assombrações aí, elas eram recorrentes, né? Acabavam recebendo nomes e sendo reconhecidas, né? Por todo mundo ali. Tipo, tinha a aparição que passou a ter nome. Que os caras já sabiam o que ia acontecer ali em determinado local. É tão comum, né, cara, que o cara já conhece pelo nome, né? Fala, Gaspar, beleza, Gasparzinho? O Gasparzinho, né, cara, é um fantasma, é uma criança que morreu e não aceitou a morte, cara. Porra, cara, pra que tu vai falar isso? Já parou pra pensar nisso? Eu falei isso no grupo outro dia lá. Cara, tem necessidade nenhuma de levantar esse assunto, cara. Porra, caraca, ele era pelo um fantasminha camarada, mais nada, cara. Cara, mas ele era uma criança que faleceu. Caralho, não precisa Do que o Gasparzinho faleceu? Não sei. Né? Isso conta na história dele? Não, nunca teve, cara. Meu irmão, agora houve um rompimento de memórias afetivas agora, porra, grave. Cara. Cara, tinha um desenho que era uma tartaruguinha que queria voar. Tu lembra desse desenho aí? Eu lembro da parábola, mas não lembro do desenho não, cara. Cara, a tartaruguinha queria voar. Aí ela fez um acordo lá com o condor pra levar ela, com uma águia, aliás. Uhum. Porque ela queria voar e tal. Aí a águia segurou ela com as garras assim e começou a voar. E aí começou a ir pra cima e a tartaruguinha, mais alto e tal. Cara, eu sei que foram até a estratosfera, a águia desfaleceu, a tartaruga caiu e morreu, cara. E aí no final do desenho a tartaruguinha, o espírito da tartaruguinha com a asinha. Estou voando! Cara, que terror, cara. Esse é o fim da história. E o fim do Herman. Ei, mas o que é isso? Céu das tartarugas. Estou voando! Eu estou voando! Isso é desenho que se faça pra criança, cara? Era pra ser bonitinha a história, cara. Tu estragou tudo, velho. Cara, tartaruguinha com asinha de anjo, com uma auréola e tocando a harpa, falando que estava voando. Olha isso, cara. É mesmo, é bizarro mesmo. Se tu pensar bem, né, cara? É bem bizarro mesmo. Vacilo, né, velho? Cara, era isso e o Tom tendo que pedir perdão pro Jerry, senão ele ia pro inferno. Sim, cara, esse é bem bizarro mesmo. Porra, cara, eu abri um buraco no chão, saindo fogo, um capeta dentro, assim, esperando ele. Puxando ele com um garfo, né, cara? Ele tentando fugir, puxava um garfo alto. Não, e aí tinha uma escada rolante pro céu, ele tentando subir, a escada ia desaparecendo, ele caindo no desespero, cara, e o diabo esperando ele lá embaixo. Cruz credo, meu irmão. Que bizarrice, velho. Bizarro demais. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Esse hospital aí, cara, o Waverly Hills, né? O antigo necrotério e até o cemitério eram os lugares que tinham mais atividades ali e coisas que não tinham explicação, né? E aí, cara, tinha barulho de porta batendo, objetos sendo arrancados da parede e até grito, cara, vinha desses lugares aí do hospital, né? Cara, tem um episódio do Discovery desse local, do Waverly Hills. Sim. E são 3, né? Vão lá 3 caçadores de paranormal e tal. E a menina entra, cara, numa das gavetas do necrotério. Caraca, e eu me pergunto, cara, qual a necessidade de você entrar numa gaveta de necrotério, velho? Nenhuma, né, cara? Nenhuma necessidade, velho. Aí eles botam os aparelhos lá pra captar palavras, fazendo perguntas, invocando assim os espíritos, né? Putz, que foi caralho. O EMF, né? Acho que é EMF, mano. É, o Wonder Box que ele usa lá. Não sei qual é a... Ghost Box. Ghost Box? É.
Spirit Box. Ele usa um nome lá específico assim e tal. Fala, não sei o que, vou usar esse aparato aqui. Aí ele bota lá e a parada capta uma palavra, né? Morra. Uma parada assim. Fica tipo barulho de rádio, né? Exatamente. Tipo trocando dial de rádio. Isso é o Spirit Box o nome disso aí. Cara, putz, grilo, meu irmão. É bizarro. Sinistro. Cara. Parece o Bumblebee quando tava com o dispositivo que fazia ele falar quebrado, né? Que ele falava através de estação de rádio. Pode crer. Pô, cara, doideira. Doideira, cara. Doideira. Enfim. Cara, até tem um site aqui, acho que é dos Estados Unidos, mas entrega aqui no Canadá, só porque vende coisas pra investigação paranormal. Ah, é? Tem Spirit Box, tem câmera térmica, tem umas paradas assim, doidas, né? Tem esse EMF que grava áudio que o ouvido humano não consegue ouvir. Tô ligado. É bizarro. O Spirit Box, sei lá, será que funciona esse negócio, cara? Não sei, cara. Não sei. É complexo, né? Você vê lá, o nosso querido amigo PH fez um episódio só de manifestações que ocorrem em aparelhos eletrônicos, né, cara? Intercomunicação, né? Então é possível, cara. Deve ter se borrado depois, né? Pô, com certeza, né? Tá pra nascer mais cagão que o PH, né? E não tira a razão dele, tá? Nesse caso específico tem que apoiar o PH, porque, porra, o assunto é bem bizarro mesmo, cara. Muita coisa bizarra que acontece. Sim. Inclusive a gente não pode mais falar mal dele, né, cara? A gente tem que agradar ele pra gente poder morder um pedacinho do sucesso dele. A gente tem que enaltecer nosso amigo, né? Pô, nosso querido amigo. E acabar que as pessoas, cara, tu vê como é que as pessoas são maldosas, né, cara? O pessoal no grupo da Luane lá, dos apoiadores, fica, cara, querendo que haja treta entre vocês, cara. E vocês se gostam tanto e as pessoas ficam influenciando isso, cara. A galera gosta de ver treta, ficam atiçando briga, cara. Sim. As pessoas são mais por natureza mesmo, que a gente fala, né? O ser humano é terrível. Quer ver sangue, né, cara? A galera quer ver sangue. Tá parado, o celular não tá pitando, a pessoa fala, pô, vou lá caçar uma treta lá no grupo. Pô, não precisa, né, velho? Não precisa. Pois é. Cara, é por isso que o João Kleber fez sucesso na TV aberta brasileira. Sim, né? cara, a galera queria ver treta mesmo. O filão mágico que ele achou, né, cara? O pessoal quer ver desgraça dos outros, quer ver nego se ferrando. Sim. É do ser humano isso aí. Bom, vamos seguir aqui. Após o fechamento do hospital geriátrico, né, as enormes instalações foram mudando de dono, foram vendidas, né? Aí tentaram usar como hotel, como centro de conferências. Que ideia de jirico, né, cara? Usar como hotel, quem é que vai se hospedar ali, cara? Cara, mas hoje em dia é um filão por lucrativo, né, cara? Tu fazer tour de terror, né, cara? Não, aí tudo bem. Aí tu não vai usar lá como hotel, né, cara? 5 estrelas. Mas sim, os caras tentaram usar como hotel lá. Imagina, a pessoa não fica uma noite lá. Imagina, de madrugada tu liga pra recepção por obséquio. Por obséquio, tem uma senhora aqui em pé no meu armário, não tá me deixando dormir. Você pode resolver? Tem uma mancha aqui andando na minha parede de cima pra baixo. Você pode vir aqui resolver isso? Terrível, velho, terrível. Mas quem comprou, né, tinha que dar lucro, né? Então tentaram usar como hotel, como centro de conferências e até tentaram modelar lá o espaço como um complexo prisional de segurança mínima, né? Maldito capitalismo, né, cara? Cara, o prédio daquele tamanho, um prédio absurdo. Se vocês tiveram a oportunidade de ver o prédio aí, a gente deve deixar alguma imagem aí no Instagram também. É o Titanic em forma de prédio. Exatamente. Remete bem ao Titanic. É da mesma época, remete bem ao Titanic mesmo. É verdade. Tu mandou bem. Mas todo mundo que se instalava lá, né, cara, começava a reportar ocorrências estranhas, não tinha como, né? As assombrações que eram vistas no Beverly Hills se mostravam quase sempre confusas e supostamente pertenciam a pacientes que viveram seus últimos momentos naquele local soturno ali. Um dos fantasmas recorrentes é o de uma mulher, apelidada de Mary, que veste o uniforme, né, o jaleco cinza da instituição. Ela parece procurar a saída do hospital, como se pela eternidade ela tivesse compelida, obrigada a buscar por uma fuga. Mas tem mais. Fantasmas de homens, de mulheres, de crianças, como a gente mencionou. Médicos, enfermeiros e até de animais domésticos, né, cara? Pareciam habitar o lugar. Aí, ó. O cachorrinho lá do homeless lá que se jogou lá. Inclusive, tem uma teoria que eles não sabem como é que o cara caiu lá no fosso do elevador. Inclusive, tem uma hipótese de que ele foi empurrado por um espírito. Caramba, cara. Doideira, hein? Bizarro, cara. É aquilo, depois que se estabeleceu o local ali, né, cara? O portal tá aberto ali, meu irmão. Todo mundo se concentra ali, né? Não tem jeito. Tu falou tudo ali e virou um portal, cara. Virou um portalzinho ali. Falou, aqui a gente comunica, aqui a gente vai e volta. E aí fica aí mistura, né? Quem faleceu no começo, quem foi maltratado, as experiências terríveis ali, né? Tudo isso vai
canalizando uma energia macabra ali, né, cara? Pois é. Cara, uma questão que eu tenho relacionada, não tem nada a ver com Waverly Hills, tá? Uhum. A gente fala muito dessa questão de portal, né? Sim, sim. Uma questão que eu tenho. Cara, será que fantasmas conseguem viajar, cara, de um lugar pro outro no planeta? Será que um fantasma que aparece no Brasil poderia aparecer nos Estados Unidos, por exemplo? Sei lá, o Alexandre da Viagem poderia aparecer lá em Waverly Hills? Então, cara, eu acho que assim, quando o espírito tá com a dúvida, ou essa enfermeira que a gente mencionou, ela tá ali confusa procurando uma saída dali, né? Uhum. Eu acho que ela tá presa naquele espaço ali que foi onde foi o trauma dela mais profundo, né? Uhum. Mas o Alexandre, de uma certa forma, ele tava, usando ele como exemplo, né? Ele tava meio que numa preparação, né? Num purgatório, né? Então ele tava aprendendo. Então eu acho que se você for direcionado, se você tiver Isso é uma teoria que eu acabei de inventar, tá? Se você tem uma graduação no nível espiritual, você vai ser apto você vai ter que ajudar essa pessoa nesse lugar. Aí talvez não haja restrição, né? Mas se você é só uma alma atormentada, você tá preso naquele espaço ali. Eu acho que por isso que existe assombração, que a pessoa fica aficionada num lugar e vai batalhar por aquele espaço ali, né? Evitar que as outras pessoas usem aquele espaço. Ó, eu até levantei essa questão aí porque tem o seguinte, eu até falei do Titanic, né? Eu revi Titanic esse fim de semana, o filme, né? E vi alguns documentários também, e eu fiquei me perguntando se tem histórias paranormais relacionadas ao Titanic. Sim. E aí, cara, eu achei alguns vídeos no YouTube falando que... Porque tem um monte de museu com coisas recuperadas do acidente, né? Uhum. Inclusive tem uma maleta de perfume, cara, que tava indo para os Estados Unidos com um cara que era empresário da área, né, e tudo. Inclusive pegaram e conseguiram recuperar os frascos lá com os perfumes dentro e tudo, e fizeram uma linha de perfumes do Titanic baseados nesses perfumes aí que acharam lá e tal. Que doideira, mano. Doideira, né? Só que, e aí, em alguns museus que tem peças, lá tem roupa, tem coisa pessoal, tem instrumento musical da banda que tocava lá, né, da orquestra e tal. Uhum. E parece que nesses lugares aí tem atividade paranormal, cara, tem aparição... e dizem que é relacionada a essas peças do Titanic. Só que tu vai ver, o acidente foi ali perto aqui de Halifax, aqui no Canadá, né? Uhum. Chegando aqui perto do Canadá. E aí, sei lá, tem um museu na Europa. E aí tem uma aparição lá. Sim. Só que as pessoas não morreram lá. Será que elas ficam conectadas a esse plano aqui através do objeto? Pra onde o objeto vai e acompanha? Aí a gente vai entrar naquela hipótese dos objetos que a gente falou, da caixa de book, das maldições nos objetos, né, cara? Verdade. Aí pode ser realmente que o objeto carregue uma carga ali da pessoa e tudo mais. Sim. Pode ser que sim, cara. É complexo mesmo, né? Pois é. Mas é uma questão difícil, né, de imaginar. Será que essa questão do... Né, tipo, por exemplo, eu contei uns episódios atrás aí da minha filha, né, que viu alguma coisa no apartamento lá no Rio que eu morava e tal. Uhum. Foi um negócio que viajou de um lugar pro outro, assim, que grudou numa pessoa e foi parar na minha casa. Sim. Né? Pelo menos foi o que disseram lá no centro espírita lá que a minha ex-sogra frequentava, né? Uhum. Então, assim... Por exemplo, será que um espírito conseguiria encostar na pessoa dentro de um avião e viajar para fora do Brasil, por exemplo? É aquilo. Se o encosto, né, como você mencionou, tá na pessoa, onde a pessoa for, ela vai carregar aquilo com aquela mochilinha com ela, né? Então é possível sim, cara. É possível. Quando você falou viajar, eu tava imaginando o próprio espírito por sua própria vontade. Eu quero aparecer lá pro fulano que tá em tal lugar. Aí eu não sei que lógica que estaria fundada nisso aí, né? Quer dizer, na verdade a gente não sabe lógica de nada aqui, né, cara? Não, são questões que vêm na minha cabeça. Mas sim, baseado no que a gente tem ouvido e relatado aqui, imagino que sim, que é possível você resgatar um objeto e ele tem uma carga de quem morreu junto dele ali, né? De quem sofreu naquele momento. Então é possível sim. Pois é. Bom, voltando ao Waverly Hills aqui, cara. Um grande número de testemunhas que afirmavam, né, ter visto estranhos globos luminosos subindo e descendo nos corredores ou atravessando paredes. E também mencionava a sensação de serem tocados, empurrados e até mesmo mordidos por manifestações incorpóreas. Eita, cara. Mordido é foda, hein? Cara. Mordido não dá não, cara. Tô fora. Sinistro, cara. Porra, que pavor, né, velho? É o puxar o pé no nível mais macabro, né? Bom, esses túneis, né, cara, que eram usados para transportar os cadáveres, são outro lugar que, obviamente, fervilha com atividade paranormal, né? Até tem um filme, cara, que é Death Tunnels, eu não achei a versão em português, não, que fala de Waverly Hills lá, mostra aquele filme de terror, assim, bem de susto mesmo, assim, eu vi o trailer, né? Que mostra lá o Waverly Hills e tal, foi filmado lá, uma doideira. Eu vou procurar depois se eu consigo assistir esse filme aí.
Bom, as pessoas transitando por eles, né, pelos túneis, reportam o som de gritos, gemidos e o som dos carrinhos que transportavam os cadáveres, né, cara? Sim. As instalações elétricas nos túneis parecem sempre apresentar defeitos e não é raro que as pessoas andando por ali tenham de lidar com apagões que deixam elas no escuro. Cara, se eu tô passando aquele túnel ali e acaba a luz, maluco, aí, minha alma deixa meu corpo ali mesmo, mano. Ela vaza na hora. Fica só o cadáver ali, já era. Agora tu mencionou essa questão dos fios aí, até quando eu assisti o Ghost Hunters, né? Uhum. Era muito comum também essa questão de fiação elétrica antiga, e eu não sabia disso, eu descobri assistindo esse programa. Ela meio que te desorienta a tua cabeça, cara. Porque cria fiação muito antiga, ou mal feita, ou que gera alguma coisa ali que altera o campo magnético ali do local. Pô, te dá a sensação de que você tá sendo observado, você fica desorientado. Então isso pode agravar essa questão aí também. Porque é um lugar muito antigo ali, né? Uhum. Então, se você tem uma corrente elétrica passando ali, pode causar isso aí, que não tem nada a ver com fantasma, né? Essa coisa aí que a pessoa fica desorientada com fiação antiga que tá feita ali de alguma forma esquisita. Com certeza não, né, cara? Doideira, né? Bom, cara, funcionários e guardas da prisão que foi feita ali, né, afirmavam que o túnel, ele passou a ser mais temido ainda depois que definiram que ali no túnel seriam colocadas as solitárias para os presos mais rebeldes. E os homens que passavam tempo ali nesse lugar, eles afirmavam que não estavam exatamente sozinhos nesses cubículos, não. Caraca, o cara tá sendo castigado e ainda, meu irmão. Peraí, o hospital virou uma prisão depois? Foi uma prisão por um certo tempo. Eles tentaram, estabelecer o hotel, não deu certo, obviamente, e aí transformaram no complexo. Prisão faz até sentido, né? Tá com a vibe certa. Porra, vamos castigar as pessoas colocando aqui, quer dizer, não deixa de ser efetivo, né? Enlouquece de uma vez, né? Ali é o asilo Arca, né? Cara, é tudo pra ser, né, velho? Todos os elementos estão ali, né? A pessoa enlouquecer calmamente ali, de boa, fundir, né, um espírito num cara ali, num maníaco ali pra formar um super vilão. Cara, imagina tu ficar preso num lugar desse, cara. Loucura. Pesadelo. Qualquer lugar, né, velho? Qualquer lugar deve ser terrível, né? Bom, quando a prisão também foi desativada no final dos anos 90, o lugar ficou desocupado por um tempo e aí caiu no abandono, né? Isso ajudou a aumentar mais ainda os rumores sobre assombrações no local, que sem nenhum cuidado ela se converteu em ruína. Ela tá toda arruinada realmente hoje. Tá The Last of Us, né, cara? Tá purinho, assim, não tem vidro, tudo pichado, barbárie total, né, cara? Os proprietários atuais lá, Charles e Tina Mattingly, adquiriram as instalações decrépitas em 2011 e fizeram grandes esforços para tentar restaurá-lo e financiar a reestruturação, mas nunca conseguiram, realmente nunca lograram isso nesse projeto, né? Pô, só que iam gastar de água benta naquele lugar. Porra, maluco, caraca. Caminhão-pipa de água benta, né? Meu irmão, caraca. Marcha pra Jesus tem que ser lá dentro, pra chamar a galera forte. Só o Padre Marcelo Rossi ali. Agora o Padre Marcelo tá bolado. Padre Marcelo Bane. Caralho, tá absurdo, meu irmão. Ele chega perto do capeta. I will break you. É isso mesmo. Essa frase é sensacional, né? I will break you. Muito bom, meu irmão, muito bom. Porra, quebrar a coluna do espírito, irmão. Levantar e quebrar a coluna. Essa cena é bizarra, né, meu irmão? Porque o problema ali não são os espíritos, né, cara? Das criancinhas. O problema ali é que deve ter até demônio ali já naquele lugar. Do jeito que tá misturado ali, um caldeirão ali de bizarrice, né, cara? Cara. É uma sopa paranormal, né, cara? Sim, com certeza. Pô. De larvas astrais e ectoplasmas. Um sanatório com gente morrendo, um asilo com gente sendo maltratada. Depois uma prisão. Caraca, o hotel não tinha como florir de jeito nenhum, cara. Não tinha como florescer de jeito nenhum. É prato cheio, cara. Prato cheio. Os capetas sentados lá de fora comendo pipoca, olhando. É isso aí. Né? É isso mesmo. Esperando. No quinto andar com o pezinho pra baixo, assim, esperando. Vamos esperar um pouquinho. Mas é isso aí. Sinistro, cara. Sinistro. Bom, como não deveria ser diferente, né? Não faltam histórias a respeito, né? De locais muito assustadores, né? Nesse esqueleto abandonado da estrutura do Waverly Hills, né? Do que sobrou. O pavilhão das crianças é famoso por ser assombrado pelo espírito de um menino chamado Timmy. Esse menino, inclusive, é o da bolinha lá do BuzzFeed Unsolved que eu falei. Tá. Que foi nesse local onde ele costuma aparecer, jogaram a bolinha parou na porta lá que tinha o nome do cara lá, do Ryan. E esse menino é visto frequentemente vagando pelos quartos e corredores escuros ali do hospital. No episódio do Ghost Hunters, ele apareceu, cara. Os caras filmaram na câmera, dá pra ver uma cabecinha de uma criança andando assim no corredor. Que isso, mano. É muito bizarro, cara.
Pode ser falso, né? Mas eu acho que não, cara. Eu realmente, esse do Ghost Hunters, eu levo fé naqueles caras ali. Eu não acho que eles iam... Porque era muito difícil eles falarem que tinha alguma coisa... era raro o episódio em que eles realmente pegavam uma coisa que eles consideravam paranormal mesmo, né? Uhum. Então eu dou crédito pra eles, assim. Caralho, vou assistir. Doideira. Pois é. E alguns visitantes lá do Waverly Hills deixaram brinquedos e roupas e doces pro espírito desse menininho, né? Do Casper. O Gasparzinho foi esperado nele, cara. Cruz credo, mano. E deixam essas coisas aí pra ele não se sentir sozinho, né? Ou pra saber que ele é lembrado pelas pessoas. Algumas vezes esses presentes somem misteriosamente ou aparecem em outros cantos do hospital, e que por si só já é uma situação bizarra, né? É uma situação sinistra. Cara, um outro lugar que é um hotspot do paranormal desse hospital aí, né? É a Sala 502, né? Que é considerada um dos lugares mais assombrados de lá. E ela é conhecida por conta de uma enfermeira que trabalhou no sanatório e se enforcou nesse quarto, cara, quando foi tomada por uma depressão paralisante. Ela teve um problema de depressão e se matou ali. E dizem que esse quarto 502, ele tá tão imbuído de energia negativa, você entra lá, você fica desanimado e triste, cara. Assim, é uma coisa que é avassaladora, sabe, com a pessoa. E as pessoas que são mais sensíveis que visitam esse local, né, que normalmente passam por essa situação aí de cair num desânimo e tristeza profunda, né. Sim. Alguns sensitivos afirmam que é possível ficar por lá, que não é possível ficar por lá muito tempo, né. E tem um outro boato lá sobre um preso, que ele se atirou pela janela e foi depois de ter um pesadelo durante o período que ele ocupou esse quarto aí, que provavelmente virou uma cela, quando se tornou uma prisão, né? O telhado do antigo prédio principal também é considerado muito assombrado, porque ali foi palco de vários suicídios, né? Algumas pessoas que subiram no telhado contaram se sentir profundamente incomodadas por sensações de mágoa e desalento. E tem um encontro dramático, né? Foi relatado num site chamado True Ghost Tales, que significa contos reais de fantasmas, né? Por uma testemunha que visitou o sanatório. E ela diz o seguinte, ó: meus colegas e eu chegamos ao telhado e ficamos sentados lá por um tempo, pensando nas histórias que ouvimos sobre aquele lugar. Foi então que começamos a ver vultos se movendo na área do 5º andar, onde os pacientes comumente deitavam para tomar ar. Havia sombras se movendo por toda parte. Começamos a ver silhuetas de pessoas com pijamas e roupões. Meu amigo Chris quis fugir em desespero e tivemos que segurá-lo, pois ele quase despencou do telhado. Olha que bizarro. Tínhamos que voltar por aquele mesmo caminho e todos ficamos apavorados diante dessa perspectiva, mas não havia outra maneira. Não podíamos correr devido à escuridão e à quantidade de detritos espalhados pelo chão, então seguramos com força uns nos braços dos outros e seguimos pelo corredor. Queria fechar os olhos, mas precisava ver para onde estava indo. E continuava a ver as sombras que nos cercavam. Senti mãos e dedos tocando e afagando as minhas costas. Olha que bizarro, cara. Tô arrepiado aqui, cara. Corredor polonês de fantasma. Nós não estávamos sozinhos. Quando chegamos às escadas e descemos ao andar inferior, nossos olhos estavam mais ajustados ao escuro, e a luz da lua refletiu através do prédio e tivemos uma boa visão do corredor até o ponto onde ele se curvava ligeiramente. Tinha chovido na noite anterior e, devido ao formato do prédio e nenhuma janela para bloquear a água, né, a água tinha escorrido para dentro do prédio. Vira praticamente uma cachoeira de água, né? Que a água bate na vai parede. Empoçando ali, né, cara? Sim. No chão havia poças de água estagnada e começamos a ver pegadas descalças, como se alguém tivesse acabado de atravessar a poça e deixado rastros. Olha que bizarro, cara. Muito bizarro. Várias portas dos quartos que pertenceram aos pacientes estavam abertas, mesmo que poucas horas antes, quando passamos ali, elas estivessem fechadas. Olha isso, cara. Sério, cara, eu tô muito arrepiado aqui. Alguns de nós começaram a chorar de forma espontânea. E o som dos lamentos era o pior, gemidos baixos, estalos e ruídos que não sabíamos de onde vinham. Em um determinado momento, eu ouvi perfeitamente alguém dizendo: quero sair, mas eles não deixam. Poucos segundos depois, um tijolo voou do telhado e caiu perto de onde havíamos acabado de passar. Foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Bom, Léo, esse foi o relato que apareceu nesse site que a gente mencionou anteriormente, né? O True Ghost Tales, né? Que é histórias reais de fantasmas. Que a gente não sabe se é real, mas assim, real ou não, é bem assustador, cara. Sim, com certeza, cara. É bem aterrorizante, né? O cara teve várias experiências ali de contato, né? E parece que
conforme o medo vai pegando a pessoa fica mais suscetível a ver mais coisa, né? É que não era uma pessoa sozinha também, né? Não, Tem um grupo, isso. né? O grupo, sim, mas aí começa grupo, todo né? mundo a ter experiência terrível, né? Pois é. Bom, tem outros fantasmas e espíritos ali que vagam pelas ruínas do Waverly Hills, né? E no meio desses fantasmas tem uma senhora idosa que ela grita. Tem relatos dessa senhora idosa gritando. E conforme ela vai andando, ela arrasta correntes ensanguentadas, cara. Tem uma aparição tímida feminina que gosta de espiar os visitantes pelos cantos. O fantasma de uma adolescente que brinca de esconde-esconde. Isso é assustador, né, cara? Olha isso. E tem... Cara, tu lembra de um site chamado assustador.com.br? Não lembro não, cara. Tu lembra não? Não. Foi no início da internet, tinha esse site maldito aí. Tinha umas paradas bizarras lá. Dentre elas, tinha uma foto de uma menina fantasma. Que diziam que tiraram no corredor de um hospital num lugar aí, sei lá, nas Filipinas. Não lembro qual é o lugar, tá? Tá, beleza. Durante uns conflitos lá de guerra e tal. E aí fotografaram e saiu essa menina. E aí no site estava dizendo: não olhe nos olhos da menina, senão ela vai aparecer pra você. Porra, que gatilho, né, velho? Qual era a primeira coisa que tu fazia? Porra, já buscava os olhos. Pois é. Caraca, sinistro, né? Pois é, cara. Cara, vou te falar que essas fotos assim, sempre com uma legendinha, essa foto foi tirada. Porra, isso me dá um cagaço, velho. Cara. Eu fico com um cagaço, eu às vezes não quero nem ver a foto, cara. Deve ser falso, né, cara? Mas assim, esse da menina aí provaram que era falso. Te pega, velho. O contexto te pega. É sinistro. Pega. É foda. É a receita do Bruxa de Blair, né, cara? Sim, exatamente. Exatamente. O conceito te pega legal, né, cara? Tu pensa, pô, isso deve ser falso. Mas é aquele 1% de puta, se for real, hein? Pode ser, né? É possível, né, cara? Pois é. Cara, tem um outro relato de um outro espírito que fica preso lá, que é de um dos médicos, cara, que ficava lá, fazia tratamento lá, né, dos pacientes. Sim. Na época ainda do sanatório. Dizem que ele é um espírito muito agressivo, assim, ele aparece com frequência, de jaleco, né? E ele joga objetos em você, joga as coisas e te empurra, sabe? Então, também tem um médico que... Será que foi ele que matou o Homeless lá? Pô, não sei, cara, não sei. É sinistro, mas é bem sinistro mesmo. Sinistro, cara. Sinistro. Tem uma outra entidade que aparece lá, que tem relatos, né? Que ela assume a aparência de quem observa, né? Como se fosse um doppelganger, né? Que pra quem joga RPG é um personagem conhecido, né? Que nada mais é que uma pessoa, uma criatura que muda de forma. Sim. Tipo a mística dos X-Men, né? Exato. Então, enfim. Bom, a mais sinistra das presenças que habitam o Waverly Hills é uma entidade demoníaca e malévola. Olha isso, cara. Que a gente falou aí, né? Que não é só fantasma das criancinhas lá. Não, pô, tem um espaço aberto lá, né? Porra, é um resort, né? Vamos passar umas um férias resort. lá. Porra, é um resort, cara. Tu vai sair de férias, tu vai pra onde? Tu vai pra Acapulco. Com o Chapolin Colorado. Sim. O capeta vai pra onde? Waverly Hills. Passar um tempinho nos Estados Unidos. Pois é. E aí tem essa entidade demoníaca e malévola apelidada, olha aí, apelido carinhoso, O Rastejador. É, um nomezinho que já te dá aquele gostinho, né? Aquele retrogosto de terror. Ele anda de 4 e sobe teto e parede. Cara, essa sombra aterrorizante já foi vista repetidas vezes e se esgueirando nos muros, como se fosse um lagarto enorme. Cara, eu tô realmente arrepiado aqui, cara. Vamos parar por aqui. Sério mesmo. Não dá mais não, cara. Falta pouco, cara. Chega. Falta pouco. Cara, eu acho que esse foi o episódio mais... Pra mim, foi o episódio mais assustador que a gente já gravou, cara. Cara. Realmente um prédio bizarro, né, velho? Nossa, velho. Sério. Esse aí tá no topo, né, do paranormal. Bom, cara, o rastejador, a gente tava falando aqui, deixa eu só concluir pra gente não sair daqui com me ajuda aí, cara. Não falar igual o PH, que a gente chegou com decisões, com provas, né? Só pra gente terminar o trabalho. Essa sombra, né, que foi apelidada de rastejador, ela foi vista várias vezes, né, se esgueirava em muro, né, como se fosse um lagarto, deslizava, né, por superfície e desaparecia nos cantos escuros. E aí toda essa atividade garantiu que o Waverly Hills se tornasse uma meca para os alegados caçadores de fantasmas. O sanatório já apareceu em dezenas de programas paranormais. Scariest Places on Earth, Celebrity Paranormal Project da VH1. Caralho, o inglês hoje tá afiado, hein? Ghost Hunters e Zone Reality Script do canal Sci-Fi, programa britânico Most Haunted Paranormal Challenge, o Ghost Adventures do Travel Channel e Ghost Asylum, Paranormal Lockdown e agora no Paranormal FM.
Pô, agora tá decretado como lugar oficialmente paranormal, cara. Sim. Cara, sem dúvida, cara, é um dos lugares mais assustadores mesmo, que se tem notícias, assim, com mais... Se tem um lugar que é possível que quem não crê em fantasma pense na possibilidade, é ali, cara, que tudo de ruim já foi instalado ali, né? Ó, não falando que instituições de saúde são ruins, tá, cara? Não tô falando nada disso. Só tô dizendo que ali foi um lugar de muito sofrimento e dor, né, cara? Cara, tem muita concentração ali de sentimento ruim, né, cara? De sofrimento, Sim. Como você falou, né? Sim. Realmente, esse lugar aí ganhou o pódio, né, cara? Dos lugares mais assombrados, né? E, cara, eu posso dizer com toda certeza, eu realmente fiquei arrepiado, cara, com essas histórias aí. Me deu eu até comecei a sentir frio aqui, mas eu esqueci que eu liguei o ar-condicionado. Já tava bolado aqui já. Cara, realmente bizarro, tá? Lugarzinho bizarro mesmo. Eu vou passar longe desse lugar aí. Nunca que eu vou lá. Cara, se eu puder não pousar naquele aeroporto que é mais ou menos perto ali, eu já não pouso, cara. Cara, qual é a chance de tu entrar de carro lá e pular um negócio dentro do teu carro, cara? Grande. Chance é alta. Quem tá lá quer sair, os espíritos lá querem sair de lá, cara. Cara, a chance é alta, muito alta mesmo. Pô, tá maluco, cara. Tá maluco. Agora, esse bicho de 4 aí que anda na parede já é muito comum, tá? Programa do... Já falou dele aqui, o Zach Bagans. Ele tem aquele programa Ghost Adventures, House Calls, que ele fica de casa monitorando os investigadores lá. Sim. E aí ele tem uma câmera que faz não sei se esse termo... Faz um rigging da aparição. O rigging é tipo um esqueleto, né? Sim. Tipo quando você vai animar um personagem em 3D, você bota um esqueleto lá. Mas é um esqueleto mesmo, imagina o nosso esqueleto humano, né? Essa câmera desenha um esqueleto com formas simples, né? Quadrados e linhas e tal. Aonde tá tendo uma movimentação de uma aparição de um espírito, alguma coisa assim. Parece a câmerazinha do aquele videogame que tinha o sistema de câmera que você usa, o Xbox 360, né? Você usa aquela câmerazinha pra você poder jogar, né? Sim. Aí ele faz aquela leitura corporal e aparece um desenhozinho seu lá. É isso aí. Um desenho de palito, né? É isso aí. Pode crer. Cara, pegaram direitinho um bicho andando de 4, andando na parede, no teto. E tinha asa, tá? Tinha formato de asa nas costas. Doideira. Muito bizarro, cara. Porra, muito bizarro mesmo. Tá maluco, velho. Mas é isso, cara. Hoje, realmente, o negócio tá complicado aqui. Tá pesado, hein? Meu irmão. Lugarzinho bizarro, macabro. Coitado do Farofa aí que vai editar isso aí. Farofinha que se vire aí. Farofinha que se lasque. Farofinha que se lasque. Cara, esse assunto é tão bizarro que nem o Alcides apareceu aí. Ele tá até carregando. Ele tá ficando cagão igual o PH, cara. Tá, cara, tá. As coincidências não param, né, cara? Não. Impressionante, velho, impressionante. Não param, não. Mas sim, cara, um lugar, assim, realmente com muita atividade paranormal que a gente tinha que mencionar aqui, né, cara? Sim. A gente tem recebido muitas sugestões de pauta e tudo mais, né? As pessoas mandam pra gente assuntos que acham interessantes pra gente poder também lidar. Mas esse realmente, cara, tá de parabéns. Se você quiser ver no Google aí esse hospital, bota no Google Maps, bota Waverly Hills Sanatorium. Ele vai achar pra você lá direitinho, lá em Louisville, no Kentucky. Isso e aí você vai entender o que a gente tá falando aí. Eu acho que o Google Maps foi até lá, cara, se eu não me engano. Ou foi perto, sei lá. Acho que não dá pra ver, não. Eu boto o bonequinho que ele para no portão. Para no portão, exatamente. Até o bonequinho do Google Maps teve medo de entrar lá. Vou nada. Vou nada. Cara, e o condomíniozinho aqui de casa ao redor, meu irmão. Aí, bem macabrinho também, tá? Vou te falar. Não dá, né, cara? Bem carinho de ser assombradinho, tá? Dá uma passeada aí. Se você quer se divertir, usa o Street View e dá uma passeada aos arredores ali do Waverly Hills Sanatorium, que você vai ver como é que é. Como é que é gostosinho. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Bom, é isso. Falamos do que a gente tinha que falar aqui. O Cid nem deu as caras hoje porque ficou com cagaço. Tá se cagando de medo aqui. E agora a gente pode ir, pra nossa tradição semanal, Ribas. O que você acha? Cara, eu acho uma excelente ideia, né? Pra ver se passa esse frio na espinha que eu tô passando aqui. Dá uma desanuviada, né, velho? Ver se a parada fica um pouco mais leve, né? Pois é. Porra, pesado. Bom, vamos abrir aqui as caixinhas. A gente abriu uma caixinha meio em cima da hora da gravação hoje, então não vai ter muita interação, mas já é o suficiente com certeza pra gente ver o que as pessoas estão pensando e
sugestões e provavelmente críticas também, que é o mais natural de acontecer aqui, né? São críticas, né? É isso aí. Eu vou abrir aqui, ó, com a resposta do Mochila. Qual é a mochila? Mochila de criança? Não sei se é mochila de criança, mas é o Mochila. Deixa eu ver o nome dele aqui antes que eu fale só Mochila, porque de repente não aparece, né? Mochila, Marco Aurélio. Qual é Marco Aurélio? A mensagem dele é a seguinte, ó. Salve, salve, Léo e Ribas. Ansioso para os novos episódios e os novos projetos. Grande Marco Aurélio. Obrigado, irmão. Tamo junto aí. E aguarda aí que a gente tem coisa no forninho pra sair, hein? Tamo junto. É isso aí. A próxima mensagem aqui é da minha querida amiga Ana, lá de Toronto. Ela é do Rio, mas ela mora em Toronto. Ela conheceu o Paranormal FM há pouco tempo e tal. Legal. Ela diz o seguinte, ó. Aqui é a Ana de Toronto. Ela botou entre parênteses, oiê. Falem mais de casas assombradas, tipo a Sally House. Tu conhece essas casas aí, Léo? Sally House? Não, cara, não conheço. Mas hoje, quem gosta de assombração foi prato cheio também, né? É, Ana, eu acho que tu não vai sobreviver a esse episódio de hoje, não. É, hoje vai ser tenso. Pois é. A parte 2 da caixinha dela aqui, ó. O podcast tá show, adoro. Pô, massa. Legal, Ana. Obrigado aí pela sua audiência. Tamo junto. Isso aí, valeu, Ana. Beijão. Ó, vou ler a próxima aqui, ó. Do Alexandre Caetano de São José dos Campos, em Sampa. Tá sempre com a gente aqui também. Sugestão de pauta. Faces de Belmes e Shadow People. Abraço. Abraço, Alexandre. Tamo junto, meu irmão. É, cara, Shadow People é um negócio assustador, cara. Bizarrinho também, né? É, mas tem muita teoria, né? Dá pra explorar bastante. Sim, legal. É isso que a gente gosta. Faces de Belmes eu acho que é uma... Não sei se é em Portugal. Onde é que é isso, cara? Na Espanha? Não me lembro. Cara, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Já foi sugerido isso aqui alguma vez, tá? Acho que mais de uma vez, inclusive. Eram uns rostos que apareciam no chão da casa? Ah, não sei. Deixa eu ver. Eu acho que sim, exatamente, cara. É isso mesmo. É bizarro, hein? Isso é bem bizarro. Sim. Até uma certa pessoa falou, não, a pauta está quase pronta, fantástica. Ribas, tá fantástica, cara. Mas nunca chegou a pauta. É. Enfim, hoje nós não vamos entrar nesse mérito, Ribas. Não, hoje não. Hoje não. Hoje tá proibido. Ó, o próximo aqui é do nosso querido Davi Caster. Ele diz o seguinte, ó, esse podcast tá cada vez melhor. Parabéns, Ribas e Léo. Pô, valeu, Davi. Um abração pra você, meu querido. Pô, massa, maneiro demais. Próxima mensagem aqui do Rodrigo de Sorocaba. Está faltando um episódio sobre o experimento Filadélfia. Boa, Rodrigo. Dá pra gente falar sobre isso sim. Vamos dar uma pesquisadinha aqui. Esse pedido aí é recorrente, né? Uma galera pediu. Deve ser realmente um caso famoso, né, velho? Pois é. Próximo aqui do nosso querido Marco, lá de Venâncio Aires, capitão nacional do Chimarrão e do suicídio. Eita, cara, começou com o clima lá em cima. Do nada. Do nada despencou, meu irmão. Caralho, caiu, perdeu até a gravidade, caiu com uma força. Cara, começou duro de matar, terminou... Porra, velho. Tu quebra bebê de Rosemary. Quebra a gente no meio aqui. Aí fica difícil, hein? Meu irmão, que porrada na barriga, hein, caralho. Caralho. Putz, grilo. A gente tá rindo não sei de quê, meu irmão, mas é isso aí. Mas valeu, Marco. Abraço pra tu aí, cara. Um abração, cara. Valeu mesmo. Vou pra próxima aqui, ó. Próxima mensagem aqui, Feviana Cosmos, que é o nome do perfil, né? Sou Felipe de Niterói RJ e tô viciado no podcast de vocês. Podia ter mais episódios por semana. Pô, Felipão, a gente gostaria muito, velho, mas infelizmente por enquanto ainda não é possível. Isso aí. A gente tá trampando aí, lutando pra aumentar o apoio, pra aumentar a nossa estrutura aqui, mas infelizmente por enquanto não dá. A gente tá com as ideias de projetos adicionais que a gente quer botar em prática, assim, logo, mas por enquanto é um por semana mesmo, meu parceiro. Quem sabe um dia, né? Vamos lá, a gente quer fazer, mas por enquanto não dá. Isso aí. Próximo aqui, Léo, do nosso querido Douglas, lá do Rio de Janeiro. Ele mandou uma pergunta pra mim aqui. Ribas, você já visitou em Montreal o prédio que os ETs desceram? Um abraço pra você e pro Léo. Então, isso aqui é de um caso ufológico que rolou aqui em Montreal, cara. É mesmo, é? É de uma pessoa que avistou uma nave pousada com 2 seres no alto de um prédio. Caraca. Isso no meio da cidade, tá? Caraca, que doideira. É bizarro. É um caso interessante, inclusive a gente pode falar dele aqui um dia. Claro, pô, vamos sim. É bom que tu já vai em loco lá. Pô. Mas respondendo a sua pergunta, Douglas, eu não fui lá não, cara. Porra. Mas um dia eu vou passar lá. Eu acho que o Douglas chegou aqui agora, cara. A gente evita a todo custo, cara, a aventura, pô, tá maluco? Tem ET ali? Vou nada. Eu vou no Hotel Quitandinho que eu tenho que passar perto, cara. É o máximo que eu me arrisco. Mas aí, Douglas, abração, cara. Obrigado pela sua audiência aí, tamo junto, valeu? Valeu, cara, abração. Ó, mensagem agora da Mariana Morello. Mariana. Hoje não vai ter piadinha, chega, não, né? Com certeza não é possível. Chega. Já tô prevendo já.
Bom, adorei o EP de Maria Sangrenta. Um beijo pro Alcides. Foi sensacional a participação dele. Pô, obrigado, Mariano. O Alcides recebeu o seu recado aqui e ficou super feliz. Acendeu o LED dele aqui, fica tranquilo. Acendeu o LED dele, né? Mas ele tá ficando cada vez mais abusado, né, cara? Mandando cada vez mais. Ele fica pedindo pro Farofinha não cortar as paradas. Mano, a gente tem que dar uma segurada nele, cara. Não pode ser toda semana, não. Entolir ele um pouquinho. Muito abusado. Muito abusado, cara. Ó, a próxima mensagem aqui da nossa querida Amanda, de Pindamonhangaba, São Paulo. Amo o podcast e a animação de vocês. Parabéns pra todos. Pô, um abração pra você, Amanda. Obrigado por ter paciência, né? Pra ouvir essa bagunça aqui. A animação ficou engraçada, ficou maneiro, gostei. Ficou. Pô, obrigado. A gente fala de tragédia com bom humor, sensacional, né? Né? Quase cara. Sádico, né? Pois é. Mas, Amanda, um beijo, obrigado aí pela sua audiência também. Tamo junto, tá? Isso aí. Bom, próxima caixinha aqui, da Marise de Nikit. Mandei uns vídeos de supostos OVNIs no Insta. Léo me ignorou e o Ribas respondeu hoje. Beijo. Porra, Marise. Caraca. Marise, peço enormes desculpas pra você, tá bom? Mas é que essa semana aqui, na minha cidade, foi uma semana de muito trabalho aqui. Eu fiquei super atolado. Não consegui realmente dar atenção, você me desculpa. Mas eu vou dar uma olhada lá e vou te responder. Fica tranquila. Isso aí. Ela mandou um vídeo de OVNI lá no Instagram pra mim hoje. Bem bizarro o vídeo, inclusive. Pode crer, vou dar uma sacada assim. Você desculpa, pode continuar mandando que eu vou ver com o maior carinho e vou responder. Só não deu tempo. Pô, tu falou que a gente fala de desastre com bom humor, né, cara? Tragédia com bom humor. Me senti a Nana Gouveia tirando foto lá no Furacão Sandy. Lá no... Pô, me senti o pastor da igreja... Da igreja, sei lá o nome da igreja aí. Morreu agorinha. Pô, rindo, né? É um conflito de emoções, né, cara? Cara feliz falando isso. Cara, eu vejo esse vídeo e meu cérebro entra em parafuso, cara, na hora, que eu não consigo separar a imagem da notícia, cara. Poxa, nosso irmão morreu agorinha, rindo mesmo, rindo de uma forma, assim, bizarra mesmo. Como se o cara tivesse ido pra uma colônia de férias. Cara, liga o Alcides aí. Alcides, por favor, cara, se você puder, resgata aí, por favor, esse áudio e posta pra gente aí, por gentileza, pô. Liga ele rapidão e desliga, Ribas. Vou ligar ele aqui, peraí. The Bluetooth device is connected successfully. Palhaçada, hein? Palhaçada, tava de boa ali, cara. Eu me autodesliguei por causa desse episódio. Você acha que robô não tem medo das coisas, não, é? Mas quanto ao áudio, o que o Léo tá achando que eu sou o quê? Não tem Google, não, hein? Sacanagem. Sorte sua que eu tenho aqui. Eu tenho esse áudio porque na época do acontecido eu me diverti demais com essa história. Então eu salvei esse áudio. Peraí que eu vou jogar aqui. Só um minutinho. Foi preso, cumpriu a pena todinha mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha. Ele acabou de morrer. Morreu agora. Agorinha. A gente tem que mandar o Alcides lá pra Waverly Hills, cara, pra ele visitar lá. Dá uma limpeza lá, pô. A gente dá uma GoPro na mão dele e solta ele lá. Caraca, cara, a gente nunca pensou nisso, hein, velho? Porra, a gente instala o Google Maps nele, meu irmão, e deixa ele explorar esses lugares pra gente, cara. Ele não tem alma, cara. Ele não tem medo de espírito. Ele é uma inteligência artificial. Cara, aqueles robozinho antibomba da SWAT. A gente vai usar ele pra fazer... aí, caraca, achamos finalmente uma função. Sim. Além de tua escrava doméstica que ele tá reclamando, ele tá lavando tuas roupas, ele vai ter uma função agora oficial. Pois é, cara. Ele tá de romance com a Alexa aqui em casa. Deve estar cheio de graça. Tá apaixonado. Tá apaixonado pela Alexa. Fica toda hora trocando ideia com a Alexa. Cuidado, hein, velho. Que uma procriação dessa, porra, é a Skynet, tá ligado? Porra, vai nascer o T-800. Se liga, hein. Ai, gente, é isso, galera. Por hoje é isso aí que a gente tem. Deixa eu deixar um recadinho aqui, ó. A galera que quer que a gente tenha mais episódios aí, mais frequência semanal, ó, tem uma oportunidade de apoiar a gente lá no apoia.se/paranormalfm. A gente tem apoios lá a partir de R$5. Você pode ajudar a gente para os nossos projetos futuros, vindouros e breves, se Deus quiser. É isso aí. Por enquanto a gente tá mal conseguindo pagar a edição, né?
Não, é isso. Vai, a gente não tem pressa, tá tranquilo, a coisa tá... Muita gente apoiando já, muito legal. Claro. Em breve vai sair também a agenda do nosso encontro mensal, que já tá atrasado, né, Ribas? Tá atrasado já, porque eu me mudei, né, mês passado também. Não, isso é de boa, a gente também é aquilo. Quem acompanha, quem apoia, sabe que a gente não tem compromisso com nada mesmo. Mas a gente tem esse compromisso com os apoiadores e os encontros são sempre bem maneiros, a gente vai colocar esse dia em breve. E quem não puder apoiar financeiramente, não quiser também, cara, não tem obrigação nenhuma, é óbvio, mas pode, por favor, aí espalhar a palavra, manda aí pra um amigo seu que você acha que vai se divertir, que vai gostar, por exemplo, o Tuninho, que não é por só acidente... Tuninho. É isso aí que eu ia falar. Por acidente ouviu aí o episódio, porra, e agora com certeza vai apoiar a gente lá. É, isso aí. Seu Tuninho, quer que melhore o conteúdo? Mete um apoia-se lá, pô, que a gente vai melhorar, fica tranquilo. Pô, eu ia falar isso, cara. Ia falar isso aí. Vai ser massa. Pois é. Então é isso, vamos ficando por aqui e recado de sempre, segue a gente nas redes sociais, @ParanormalFM no Instagram, no Twitter e no Facebook. A gente é mais ativo lá no Instagram, manda mensagem pra gente. Se você tem algum relato, vou deixar aqui a mensagem, o call to action, né, que a gente tem falado toda semana. Manda mensagem pra gente lá no nosso e-mail, paranormalfmpodcast@gmail.com. Manda lá que em breve a gente vai usar esse relato para o nosso formato novo que a gente está desenvolvendo. Isso aí. Mas que também depende, né, dessa questão do Apoia-se, porque aí seria mais um episódio a ser editado e produzido, né? É isso aí. Mas está no forno, a gente está fazendo, estamos desenvolvendo, mas a gente depende dessa questão financeira também, né? Sim, sem dúvida. Mas manda pra gente aí o seu relato que vai ficar guardado e a gente vai usar em algum momento. Vamos chamar você para gravar com a gente, para contar o que aconteceu com você. E a ideia é essa. É isso aí. É isso, Léo? Faltou alguma coisa? Não, é só isso mesmo, cara. Redes sociais, Instagram, que a gente tá mais ativo mesmo. Interaja lá nas nossas postagens e tudo mais. E vamos que vamos. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. É isso aí. Se a galera sobreviver esse episódio, né? Que esse aí esse foi tenso. Esse foi brabo. Esse foi o mais tenso, cara. Esse foi sinistro mesmo. Vou tomar uma água ali rapidinho. Esse aí acho que eu não vou nem ouvir, cara. Não vou nem ouvir depois que sair. Deixa ir pro ar, né? Certamente vai ter uma abertura sangrenta. Mas você, nesse momento, já ouviu a abertura, né? Eu que ainda não escrevi, mas você já ouviu. É isso aí. Então é isso, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio e tchau. Vamos que vamos, valeu. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.